Aumento da tarifa de energia elétrica e estados do Nordeste devem reajustar valores já neste mês de abril. Na Bahia, o reajuste estará em vigor já na próxima quarta-feira. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também saúde. Casos de câncer de mama podem chegar a 13,5 milhões por ano até 2050 no mundo. Isso dá conta que casos podem disparar em países mais pobres. E ainda, clubes de leitura ganham adeptos em Vitória da Conquista. Grupos se consolidam como espaços para o debate de ideias em torno da literatura. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 7734248766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag Win2 que aparece daqui a pouquinho aí embaixo no seu vídeo. Hoje é segunda-feira, 20 de abril, o ESB Notícias segunda edição começa agora. (18h30). Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ESB Notícias, segunda edição, que chega agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E, é claro, agradeço a sua companhia, começando mais uma semana juntos aqui no nosso N2, na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje, gente, falando sobre uma situação muito rotineira entre os brasileiros que utilizam os aplicativos de mensagens. Muita gente acredita que utilizar mensagens de visualização única ou apagar as mensagens garante a privacidade total em conversas mantidas no ambiente virtual, né? Especialistas alertam que mesmo essas ferramentas aí apresentam diversos riscos envolvidos. Quer saber quais são eles? Confira mais detalhes na reportagem da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. No dia a dia, é comum trocar mensagens, fotos e até informações mais sensíveis pelo celular. Mas será que entre os usuários a sensação é de segurança? Eu não confio 100%. Eu não envio qualquer tipo de conteúdo só porque a mensagem é temporária. Eu não confio 100%. Funções como o apagar para todos e a visualização única se tornaram cada vez mais populares. Elas prometem mais controle sobre o que é enviado, mas não garantem o desaparecimento total do conteúdo. Isso não garante que a outra pessoa do outro lado ela não esteja com outro dispositivo gravando a conversa ou tirando uma foto daquilo que eu enviei. Segundo especialistas, mesmo depois de apagadas, mensagens podem deixar rastros. Prints, backups e até notificações podem manter o conteúdo acessível. A questão da visualização única ou de mensagens que são enviadas posteriormente apagadas, elas aumentam a privacidade, mas elas não garantem 100% que aquelas mensagens não serão reavivadas, não serão registradas, não serão printadas, não serão registradas através de aparelhos eletrônicos de terceiros. Seguro 100%, eu arriscaria dizer que não existe essa segurança. A segurança 100% seria você enviar mensagens que você eventualmente não teme que sejam acessadas novamente, ou que sejam vistas novamente, ou registradas. E é justamente essa falsa sensação de segurança que pode trazer problemas. Segundo especialistas, tudo o que é compartilhado pode, de alguma forma, permanecer registrado e até ser usado como prova na justiça. Por isso, o cuidado com o que se envia deve ser o mesmo, independente da ferramenta utilizada. Na prática, mensagens apagadas podem ser recuperadas em investigações desde que haja autorização judicial e até um print de tela pode ter valor jurídico dependendo do contexto. Elas podem servir como provas, mas na justiça, e aqui falando não só na justiça, poder judiciário, eventualmente numa fase pré-processual de investigação, existem critérios que devem ser analisados de acordo com a lei para saber se as provas que foram colhidas, elas poderão legalmente ser utilizadas em uma investigação ou eventualmente em um processo criminal. É isso, é preciso ficar atento porque as conversas são criptografadas, mas nem sempre são seguras e alguém pode estar vigiando seu celular. Então é importante seguir todos esse passo a passo, esses cuidados que foram apresentados aí na reportagem, né?
Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de economia, gente. A conta de energia elétrica ficará mais cara a partir deste mês para consumidores da Bahia e de outros estados do Nordeste. É isso mesmo. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o aumento médio pode chegar a cerca de 8% nas tarifas ao longo do ano. A medida começa a valer em diferentes datas, conforme a distribuidora responsável pelo fornecimento de energia. Aqui na Bahia, os consumidores atendidos pela Neoenergia Coelba terão reajuste na conta a partir do dia 22 de abril, nesta quarta-feira agora, tá? Assim como os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e também o estado de Pernambuco. Um dos principais fatores que explicam esse aumento, gente, é a conta de desenvolvimento energético, esse encargo que é incluído aí na tarifa de luz. Para 2026, a previsão é de arrecadação de mais de 50 bilhões de reais. Esse fundo que eu citei agora financia políticas como a tarifa social de energia, subsídios ao setor rural, apoio às usinas térmicas, a carvão e ao atendimento aí de regiões isoladas. Ainda segundo a ANEEL, o reajuste segue um modelo já adotado no setor elétrico. As distribuidoras informam seus custos, que são corrigidos com base nos índices de inflação acumulados nos últimos 12 meses. E, além disso, também são considerados gastos com a compra e a transmissão de energia, encargos setoriais e despesas ligadas a políticas públicas do setor. Então, fica aí mais um peso no bolso do consumidor com esse aumento da energia elétrica. E chegou a hora de conferir como é que fica o tempo e temperatura nesse começo de semana em Vitória da Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o tempo fica aberto sem possibilidade de chuva. A máxima chegou aos 29 graus e na madrugada a mínima pode atingir os 19. Já amanhã, o sol deve aparecer durante todo o dia e não tem chance de chuva. A mínima também é de 19 e a máxima pode chegar aos 27 graus. Na quarta-feira, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus, com sol e aumento de nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Vamos agora conferir como ficam tempo e temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Itapetinga, amanhã o calor predomina. A mínima é de 22, a máxima chega aos 32 graus, com possibilidade moderada de pancadas de chuva isoladas no fim do dia. Em Jequié, a terça-feira de feriado será quente e úmida. A mínima é de 22, a máxima de 31 graus e o sol deve aparecer entre nuvens, com chances de chuva rápida à tarde e à noite. Já em Planalto, o clima deve ser mais ameno. Mínima de 19, máxima 27 graus, céu parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuva. Então tem a previsão para você poder se programar e agora a gente faz nosso primeiro intervalo aqui no ESB Notícias, tá? No próximo bloco você vai ver que uma pesquisa aponta que o uso da IA para acelerar a desinformação pode ameaçar democracias em todo o mundo. E ainda, estudo internacional mostra que até o ano de 2050, gente, mais de 3 milhões de casos de câncer de mama serão registrados também em todo o mundo. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem nesse começo de semana pra gente, 77-3424-8766, é só pegar o celular, escanear o QR Code, a mensagem vai chegar pra mim e você conversa comigo, mas também pode mandar sua sugestão de reportagem, tem um assunto interessante no seu bairro, ou você leu algum canal, viu alguma revista ou em algum site e quer sugerir pra gente aqui no ESB Notícias, você acha que a gente pode fazer essa matéria para te esclarecer mais sobre o assunto ou esclarecer os nossos telespectadores, os outros telespectadores? 77-3424-8766, seu canal de contato com a gente, tá bom? Só mandar aí que nossa produção conversa com você e a gente tenta fazer essa matéria, tá bom? Agora a gente vai pro intervalo bem rapidinho e a gente volta daqui a pouco, tô esperando você, até já. Quer saber mais sobre o Pé de Meia? A data da próxima vacinação. Seus direitos no trabalho? A gente te conta tudo isso e muito mais. Na Agência Brasil tem informação pública, gratuita e de confiança. agenciabrasil.ebc.com.br. Notícias direto da fonte, para conhecer seus direitos e ficar por dentro das políticas públicas. Agência Brasil, 35 anos. Cidadania em pauta.
Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e muito obrigado por sua companhia nessa segunda-feira. Pesquisa aponta que o uso de IA para acelerar a desinformação ameaça democracias. Brasil muda regras para a produção de chocolate no país. Anvisa proíbe canetas emagrecedoras sem registro por conta dos riscos à saúde. Destaques do nosso giro de notícias desta segunda-feira. O rosto é igual, a voz também, mas a informação é suspeita. As ferramentas de inteligência artificial, IA, elevaram a necessidade de desconfiança dos conteúdos que cada um de nós recebe de diferentes formas, como em nenhum outro momento da história. Uma pesquisa recente da agência Lupa revelou que a inteligência artificial tem acelerado a propagação de conteúdos falsos, tornando a desinformação mais sofisticada e difícil de detectar. Entre 2024 e março de 2026, mais de 80% dos casos analisados estavam relacionados ao uso de ferramentas de IA, especialmente em temas sensíveis como eleições, guerras e golpes. Os formatos mais comuns de manipulação incluem vídeos deepfake, áudios adulterados e imagens fabricadas, que circulam rapidamente nas redes sociais e confundem os cidadãos. Esse cenário preocupa especialistas, já que diversos países, incluindo o Brasil, terão eleições em 2026, aumentando o risco de que eleitores sejam influenciados por informações falsas. Como resposta, a pesquisa aponta a educação midiática como a principal vacina contra a desinformação. A inclusão de programas de literacia digital nas escolas e o fortalecimento das agências de checagem são vistos como medidas essenciais para proteger a democracia. O alerta é claro: sem preparo da sociedade, governos e empresas, a IA pode se tornar uma ferramenta perigosa contra a verdade e a participação cidadã. O governo estabeleceu novas normas para a produção de chocolate no país, exigindo maior percentual mínimo de cacau nos produtos e transparência nos rótulos. A medida busca garantir distorções do mercado, garantindo ao consumidor mais qualidade e clareza sobre o que está comprando. Com a mudança, chocolates com baixo teor de cacau não poderão mais usar essa denominação, o que deve incentivar a produção de cacau de qualidade e valorizar agricultores, especialmente da agricultura familiar. A expectativa é de aumento da demanda pela matéria-prima, beneficiando regiões tradicionais como o sul da Bahia. Além de fortalecer a cadeia produtiva, as novas regras também estimulam práticas sustentáveis e o consumo consciente. Para os consumidores, o ganho está na transparência e na possibilidade de escolher produtos com composição mais saudável e fiel ao verdadeiro sabor do chocolate. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a comercialização e determinou a apreensão de canetas emagrecedoras sem registro sanitário no Brasil, reforçando o combate à venda irregular desses produtos. A medida atinge medicamentos divulgados principalmente na internet e redes sociais, que não passaram por avaliação de qualidade, eficácia e segurança, sendo considerados ilegais no país. Segundo a Anvisa, o uso dessas substâncias sem controle representa riscos à saúde, já que muitos produtos têm origem desconhecida e não oferecem garantia sobre a composição ou efeitos. A agência alerta que essas canetas não devem ser utilizadas em nenhuma hipótese, quando não possuem registro, justamente pela possibilidade de danos ao organismo e falta de rastreabilidade em casos de reações adversas. Além disso, mesmo os medicamentos regularizados, usados nos tratamentos de diabetes e obesidade, exigem prescrição e acompanhamento médico, pois podem causar efeitos graves.
como pancreatite aguda. O aumento de notificações de eventos adversos levou a Anvisa a reforçar as orientações de segurança e o uso responsável dessas substâncias. E a gente segue falando de saúde aqui no ESB Notícias, gente. Um estudo internacional mostrou que até o ano de 2050, mais de 3 milhões de casos de câncer de mama serão registrados no mundo. O estudo mostrou também outro dado alarmante. Enquanto em países ricos os números devem ter queda, nos países mais pobres, os registros de novos casos podem disparar. Confira mais detalhes na reportagem de Doni Pereira. Em 2022, Fabiana recebeu um diagnóstico que mudou completamente sua rotina. Mãe de 2 crianças, ela enfrentou um dos momentos mais difíceis da vida, ao descobrir um câncer de mama. Quando a gente recebe o diagnóstico, não é receber um diagnóstico, é receber uma sentença. Porque é isso que colocam na cabeça da gente, né? Que o câncer é uma sentença de morte. E que não vai ter cura, porque a gente não consegue enxergar os casos que as pessoas conseguiram sobreviver. A gente só lembra daqueles que não deram certo. E aí é como se o chão se abrisse e você fosse engolida por aquela notícia. E aí, para você conseguir voltar a raciocinar e pensar novamente, é todo um processo. Casos como o de Fabiana se repetem todos os anos. A detecção precoce é um dos principais caminhos para aumentar a chance de cura, e os exames devem ser feitos de acordo com o perfil de cada paciente. De uma maneira geral, os exames que a gente recomenda para aquelas pacientes de baixo risco é a realização da mamografia de maneira anual, certo? Mas em alguns casos a gente também recomenda esses exames de maneira mais precoce. Nas pacientes de alto risco, muitas vezes a gente começa esses exames, a mamografia e também a ressonância, a partir dos 25, 30 anos de idade. Então, a gente tem um pequeno grupo, que seria essas pacientes de alto risco, que esse acompanhamento deve ser de maneira mais precoce. E da população, de uma maneira geral, seria a mamografia todo ano a partir dos 40 anos. O caminho até o diagnóstico passa por diferentes etapas e pode variar a depender do estágio da doença. Quando esse processo demora, o tratamento pode começar em estágios mais avançados. O atraso impacta negativamente no diagnóstico precoce. Toda vez que a gente vem na TV, no rádio, a gente fala da importância do diagnóstico precoce e as chances de cura. E esse atraso impacta diretamente. Quanto mais tempo o paciente demora para ser diagnosticado, demora para iniciar o tratamento, maior a chance da doença acabar avançando e a gente perder as chances de cura daquela doença. O câncer de mama deve continuar sendo o tipo de tumor mais comum entre as mulheres nas próximas décadas. Segundo um estudo da revista científica The Lancet Oncology, os casos por ano podem saltar de 2,3 milhões em 2023 para 3 milhões e meio até 2050. Mas o crescimento da doença não será uniforme. Enquanto países de alta renda reduziram em até 30% a taxa de mortalidade pelo câncer de mama, por um outro lado, os países de baixa renda viram essa taxa praticamente dobrar no mesmo período. E tudo isso está ligado ao diagnóstico precoce e também acesso ao tratamento. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais precoce, maiores as chances de cura. Infelizmente, em países subdesenvolvidos, países pobres, esse acesso ele é mais restrito, ele é mais difícil, o que dificulta o diagnóstico precoce. Então, a gente tem um percentual muito alto de pacientes diagnosticados já com doença avançada, com doença metastática, que a gente não tem mais a possibilidade de cura. Alguns sinais do corpo podem indicar a necessidade de investigação e não devem ser ignorados. Então ela tem que ficar atenta em relação ao nódulo palpável de mama, a secreção saindo do mamilo, principalmente sanguinolenta ou transparente. Esse sanguinolento é como se tivesse cortado um dedo, entendeu? Ou transparente mesmo, realmente igual água. Se o mamilo ali começou a inverter, né? Entrar para dentro é um sinal que chama atenção. Se a mama começar a aumentar de volume, se a mama estiver toda inflamada, também é outro sinal que tem que chama atenção para relação ao câncer de mama. E às vezes também o paciente refere linfonodos, né, que é aquela famosa íngua embaixo do braço. Então esses são os sinais mais comuns que o paciente apresenta, que chama atenção e que tem que ser investigado para afastar a possibilidade de câncer de mama.
O tratamento varia de acordo com a fase da doença e envolve diferentes especialistas. Não, com certeza. A gente sabe que o tratamento do câncer de mama ele é multiprofissional. Não tem como você, com a paciente com câncer de mama, andar só ela e o mastologista. A gente tem uma série de especialistas que andam em conjunto com a gente. O pessoal da oncologia, da radioterapia, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da nutrição, o pessoal da psicologia. Então não tem como um paciente desse, que todo paciente com câncer de mama, independente de ser um diagnóstico precoce ou não, a carga que a gente tem, quando eu falo a gente, toda a equipe, em relação a esse paciente, de conhecimento, de atividades que devem ser realizadas, decisões que devem ser tomadas, é imensa. Então a gente nunca toma essa decisão sozinha. A gente da mastologia e o paciente, sempre, com toda essa equipe multiprofissional ao lado nosso, porque realmente é uma doença muito complexa, onde somente um profissional não é capaz de lidar com todas essas nuances que existem nessa doença. E sobre a Fabiana, do início da reportagem, hoje ela relembra o processo como um desafio que trouxe uma nova forma de enxergar a vida. Qualquer pessoa pode ser acometida por um diagnóstico de câncer. E ele faz você ter um olho mais humano para a vida. A prevenção ao câncer de mama é sempre muito importante. Então você, mulher, marque sua mamografia, vá no mastologista, investigue. Qualquer alteração na mama, procure o médico, é sempre muito importante. Quando o diagnóstico é precoce, as chances de cura só aumentam, tá? Vamos para o nosso intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco você vai ver como os clubes de literatura vêm ganhando diversos adeptos aqui em Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Todo filme tem seus segredos, bastidores, ideias, histórias esperando a hora certa de serem contadas. Mas quando o talento brasileiro entra em cena, fica difícil esconder. A gente descobre, a gente vibra, a gente torce. Porque pode até existir um agente secreto, mas o nosso cinema nunca passa despercebido. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição, e o tema agora é educação. Os clubes de leitura, a gente vem crescendo e ganhando adeptos em todo o país. Aqui em Vitória da Conquista, grupos têm se consolidado como espaços para o debate de ideias em torno da literatura. Confira mais detalhes na reportagem. Bem-vindos ao clube, todos os apaixonados pela literatura. Foi com esse espírito que Arley e Jaqueline entraram para o Confi Book Club, um grupo de leitura formado em 2022 por acadêmicos do curso de letras da UESB. E logo de cara, eles já tiveram que encarar um dos maiores clássicos da literatura russa de todos os tempos, Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. De longe, a filosofia principal que Dostoiévski traz no livro é a questão da religião, que sempre foi uma coisa que me intrigou bastante. Dostoiévski, ele vai trazer vários questionamentos sobre a existência de Deus, sobre a moralidade sem Deus, e o que de cara já me impressionou foi isso. Além desses questionamentos sobre religião, Dostoiévski vai trazer personagens extremamente complexos, uma trama muito maravilhosa. Foi, de longe, assim, o livro que eu mais gostei de ler no Conf. Foi uma descoberta para você também, né, Jaqueline? E, de alguma maneira, o debate, depois de ler o livro, ajudou a compreender esse universo do Dostoiévski? Sim, exatamente. Durante a leitura, a gente fez uma comparação muito engraçada de Os Irmãos Karamazov com Casos de Família, porque, basicamente, o livro pode ser comparado também a uma grande novela e... Durante a reunião, a gente também discutiu, a gente fez uma dinâmica comparando temas do programa com o Caso de Família e foi muito bom porque é um livro difícil, mas deixou muito dinâmico e foi uma leitura divertida, para além de tudo. Os clubes de leitura estão em alta no país. Dados divulgados pela Câmara Brasileira do Livro mostram que a popularidade deste tipo de grupo cresceu 35% nas últimas 2 décadas. E isso num cenário considerado preocupante para o mercado editorial, com a queda nas vendas e o fechamento de livrarias.
parte da revitalização do gosto pela leitura acontece online. Perfis sobre literatura fazem sucesso nas redes sociais. Hoje, as pessoas elas se relacionam através de redes sociais, através da internet, através de aplicativos. E esse tipo de relacionamento, ele acaba acontecendo agrupando pessoas que têm interesses comuns. Então, é natural que pessoas que gostem de determinada temática se encontrem nesses grupos para discutir o tema de seu interesse. Com a leitura não é diferente. A gente tem hoje diversos perfis nas redes sociais mais conhecidas, de pessoas que gostam de literatura, compartilham as suas leituras nessas redes, indicam, inclusive, possibilidades de livros, de autores, e esses agrupamentos eles vão acontecendo, é natural que seja assim. E isso vai, obviamente, atingir pessoas que, porventura, não têm um hábito de leitura consolidado no seu cotidiano, na sua rotina. A tecnologia também dá uma mão na hora de descobrir novos títulos. A tecnologia, na verdade, ela dinamiza o processo, né? Porque, assim, às vezes até no próprio comprar do livro, né? Que às vezes você pensa, poxa, eu vou comprar um livro agora e ele vai demorar para chegar. Então, assim, você simplesmente vai ali na Amazon, por exemplo, compra um livro rapidinho e aí o livro já digital, você já começa a leitura e aí você já deixa o processo muito mais rápido, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade atualmente é muito mais rápida, muito mais dinâmica. Então, assim, você precisa disso para que realmente você consiga dinamizar o seu processo de leitura. Este é o 7º livro que a Isabela lê só nesse ano. Ela faz parte do Clube de Leitores Anônimos, que também começou na UESB. Olha, nós temos uma rotatividade que eu vou te falar, que eu acho que de cerca de 80 a 100 pessoas, né? Que chegam, assim, juntando todos os encontros anuais, né? Eu acho que chega a essa rotatividade. Mas no encontro, eu acho que a gente tem de 30 a 50 pessoas em apenas um encontro. E você, se reconhece nessa turma? Então por que não fazer parte do clube? Pode ser muito legal porque você chega o pessoal, encosta todo mundo e começa a conversar sobre o livro, sobre a história que você leu. Você ouve vários depoimentos de todo mundo, como foi a leitura. É tudo de bom. Isso alimenta a paixão, né? Sim, para além da leitura a gente cria novas amizades, novos ciclos. E a gente também tem esse impulso a mais que é para incluir a leitura na nossa vida. É isso. Você ler, né, e debater essas histórias dos livros com amigos ali numa roda de conversa é sempre muito importante, interessante, enriquece, né? Cada um tem uma percepção da leitura e quando se juntam aí consegue ter uma visão mais ampla daquela história que é contada nas páginas de um livro. E é assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. O ESB Notícias fica por aqui. Se você quiser rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube, está na sua tela aí, só escanear o QR Code. Eu falo do QR Code sempre, né? Mas é isso, escaneou o QR Code é o meio mais rápido. Colocou a câmera ali perto da nossa telinha aí no cantinho, ó, já abre direto no nosso canal no YouTube, você se inscreve lá, ativa o sininho que você pode rever as reportagens, nossos telejornais, além da nossa programação completa, tá bom? As notícias locais se conferem amanhã, meio-dia, com meu amigo Mário Ribeiro no ESB Notícias, primeira edição. E a seguir, claro, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigado por sua companhia mais uma semana. O melhor da noite a todos. Uma excelente semana pra gente. E amanhã eu tô de volta, tá? 18h30 pro nosso Café da Noite juntos. Até lá, gente. Tchau, tchau.